Oi, gente. Meu nome é Andriele. Meu nome é Juliana. Estamos aqui para deixar uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Palavras de hoje se encontram no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, onde diz: Então o Senhor veio e o chamou, como antes, Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Nesse capítulo 3, a palavra do Senhor vai nos contar que Samuel ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Certo dia ele tinha ido dormir e quando ele estava no seu quarto deitado, ele ouviu alguém o chamando: Samuel. Ele levantou e então ele foi até o seu sacerdote, que era Eli, e falou: Senhor, o Senhor me chamou? Ele disse que não, então Samuel voltou para o quarto. E isso aconteceu mais uma vez. E Samuel voltou a Eli e falou: O Senhor me chamou? E ele falou não. Na terceira vez então que Samuel ouviu aquela voz e foi até o quarto de Eli, perguntando novamente se Eli o havia chamado, Eli entendeu que quem estava chamando Samuel era o Senhor. Então Eli deu uma orientação a Samuel. Disse assim: Samuel, vai para o teu quarto e se você ouvir essa voz novamente, você diz: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Quando Samuel voltou para o quarto novamente, o Senhor voltou a chamar: Samuel, Samuel. E Samuel fez aquilo que Eli o havia orientado e disse: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E por meio dessa palavra, o Senhor ministrou em meu coração para a gente falar hoje sobre nós termos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, sobre nós termos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque essa sensibilidade nos permite ter acesso à voz do Senhor, o nosso ouvido conectado com a voz do Senhor nos aproxima cada vez mais e mais dele, né? A nossa sensibilidade ao Senhor está ligada também ao nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais relacionamento de intimidade nós tivermos com ele, com o Senhor, mais sensível nós seremos a ele. E os benefícios de ser sensíveis à voz do Espírito Santo, né, é que a voz do Senhor nos orienta, nos dá direção para muita coisa. Muitas coisas nós iremos fazer que o Espírito Santo vem e nos fala, e se nós estivermos atentos, né, a voz do Senhor nos previne de passar por frustrações futuras, né, nos previne de passar por decepções, né. E eu acho também interessante que a voz do Senhor, ela nos consola também, né, muitas vezes nos traz uma palavra de ânimo, né, eu acho isso bem legal. É verdade, né, eu e a gente tava conversando, acho que desde domingo, né, a gente tava conversando sobre isso. E quantas também coisas erradas que a gente faz, né? E se a gente não for sensível ao Espírito Santo, a gente nunca vai saber, né? É como se nossos olhos estivessem vendados para aquilo que a gente faz, né? Que talvez Deus não se agrada. Mas daí se a gente for sensível ao Espírito Santo, se a gente for sensível à voz dele, a gente vai dar ouvido, a gente vai entender que ele está falando para nós, que aquilo que a gente faz não é correto e não agrada a ele. E que vai nos afastar dele em vez de nos aproximar dele, né? A Ju é uma jovem maravilhosa que tem muitas experiências, ela tem até que contar uma aqui, de escutar assim a voz do Espírito Santo e ter direção de coisas, né, no trabalho dela. Ah, sim. Conta aí. Esses dias eu tava no trabalho e a minha chefe, ela falou assim que precisava depositar um dinheiro na conta do banco, da loja. E aí ela falou assim, olha, tu pega o valor do caixa do dia anterior e vai no banco Sicredi e fazer o depósito pra conta. E eu lembro que eu contei o dinheiro e tinha 2.150. Eu lembro que eu contei uma vez, contei duas, e eu fico com o caixa aqui, eu contei o dinheiro atrás do caixa e tem uma câmera assim. E aí eu lembro que eu contei o dinheiro duas vezes, anotei o número da conta da loja e fui até o banco depositar. Cheguei no banco para depositar, eu peguei 2 envelopes. No envelope eu escrevi 2.000 e no outro envelope eu escrevi 150, que o limite por envelope é só 2.000. E aí quando eu fui guardar o dinheiro dentro do envelope, eu vi que eu havia trocado os envelopes. No envelope de 150 eu botei 2.000 e eu já tinha fechado. Então eu tive que rasgar o envelope, amassar o envelope, botar fora e botar aquele dinheiro num envelope novo com o valor certinho. Aí eu fiz aquele processo ali, arrumei os envelopes, fui pro caixa eletrônico e fiz o depósito. Daí eu voltei pra loja, fui pro meu intervalo. Quando era mais ou menos 1h da tarde, eu já tinha voltado do intervalo. Eu estava no caixa trabalhando e o celular da loja tocou. E aí eu atendi o telefone e falei, oi, né, boa tarde, Empolgaia.
E aí a mulher falou assim, aqui é do Sicredi, com quem que eu posso falar referente a um depósito que foi feito hoje de manhã? Daí eu falei, pode ser comigo, porque eu tinha feito o depósito. Aí ela falou assim, olha, tem um envelope de 2.000 e um de 150, só que no envelope de 2.000 tá faltando R$100. E eu falei, não pode ser, moça, eu contei 2 vezes, tá certinho. Daí ela falou, não, moça, tá faltando R$100. Tem tantas notas de 100, tantas de 50 e uma de 200. E tá faltando R$100. Eu falei, não, mas não pode ser, eu lembro, eu contei certinho, eu contei 2 vezes. Ela falou, moça, tá faltando. Eu vou depositar então só 2.050 porque faltou R$100. Eu lembro que eu desliguei aquele telefone apavorada e eu pensei, bom, vou ligar pra minha chefe. Liguei pra Paula, que é minha chefe, e eu falei, olha, Paula, eu fui lá, fiz o depósito, eu contei o dinheiro 2 vezes e a mulher me ligou agora dizendo que tá faltando R$100. Tu pode olhar nas câmeras, eu contei 2 vezes o dinheiro. E nisso eu desliguei o telefone e eu comecei, Senhor, mas não pode, Senhor, eu contei o dinheiro 2 vezes, tem alguma coisa errada. E na minha mente, o meu pensamento era que a moça estava contando o dinheiro errado, olha só, né? E eu pensei, nossa, a menina só pode estar contando o dinheiro errado, tá contando de 200 como 100, tem alguma coisa errada. Porque eu contei bem certinho o dinheiro. E aí eu comecei a gente tem acesso ao WhatsApp pelo computador da loja. E eu tava mexendo, mandando uma mensagem pra minha chefe pelo WhatsApp da loja. E aí eu lembro que eu tava escrevendo assim, digitando, e aí eu olhei pra frente e o Espírito Santo veio assim na minha mente, envelope. E aí me trouxe à mente o que havia acontecido. Na hora que eu peguei, eu coloquei o 2.000 no envelope de 150, eu fechei o envelope. Quando eu vi que eu tinha colocado no envelope errado, eu rasguei. E quando eu fui tirar o dinheiro de dentro do envelope, eu deixei sem querer uma nota de 100 lá dentro. Eu fui pegar o dinheiro, mas uma nota de 100 ficou trancada. E aí eu amassei o envelope e joguei na lata do lixo ali do lado. Quando o Espírito Santo me trouxe à mente aquilo, me mostrou o que havia acontecido, eu lembro que eu saí correndo da loja e eu fui até o banco. Dava mais ou menos 1 ou 2 quadras ali da loja. E quando eu cheguei no banco, eu cheguei apavorada. Eu tremia que nem vara verde, porque banco sempre tem alguém limpando, né? Então, se eu tinha botado no lixo, como eu tinha feito antes das 11 horas, 11 horas alguém tinha ido lá pra limpar, tirou o lixo, né? Nunca mais levou o dinheiro, né? E aí eu pensei, meu Deus, saí correndo. Quando eu cheguei no banco, eu fui direto na lata de lixo e tinha apenas um envelope, que era o meu envelope. E quando eu abri o envelope, os R$100 estavam lá. E eu lembro que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu tremia. Eu lembro que tinha um senhor falando comigo que o meu cadastro estava desamarrado, mas eu não conseguia entender direito porque eu estava tão nervosa que eu não conseguia nem ouvir o que as pessoas estavam falando comigo. Eu lembro que eu peguei aquele dinheiro na mão, entrei no banco a pedir desculpa pra menina, porque eu achei que ela tava, o erro tinha sido meu, né? E aí eu saí do banco correndo, voltei pra loja, liguei pra minha chefe e contei pra ela, né? E eu achei maravilhoso porque Deus, ele me orientou e me mostrou ali, né? O que havia acontecido, né? Deus falou, me alertou, ó filha, corre lá, imagina, tu ainda tem chances de pegar o dinheiro. E eu cheguei lá e o dinheiro tava lá. E olha, não foi 1 e 2 vezes que já aconteceu de faltar dinheiro no meu caixa, lá na loja onde eu trabalho, e o Espírito Santo me mostrar, né, me orientar onde é que tava o dinheiro. E como Deus é maravilhoso, né? Eu vi uma pregação que é 1 hora e pouca, falando só sobre as ações do Espírito Santo. Faz tempinho, eu não me lembro o nome do pastor, mas nossa, eu achei incrível. Eu chorava olhando aquela pregação. Que ele falava sobre a importância da gente ser íntimo do Espírito Santo, sabe? Da gente ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque olha que incrível, né? Olha, pode achar simples isso que aconteceu com a Gil, mas eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Eu fiquei, quando a Gil me contou, eu fiquei uma semana inteira pensando na experiência extraordinária que ela teve, porque foi uma experiência. Mas para isso nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo, precisamos ser íntimos. Eu me lembro que na pregação o pastor até falava que era muito raro ser pregado sobre o Espírito Santo, sobre essa comunhão, sobre esse relacionamento, sobre a gente ser sensível a ele, sabe? Ele falando, né, que hoje em dia é muito raro ser pregado sobre isso e realmente deveria ser mais pregado, porque o Espírito Santo, ele habita dentro da gente, é nosso amigo, né? Ele é nosso amigo, exatamente. Então, que a gente possa ser mais sensível ao Espírito Santo, né? Porque pra tudo nós precisamos, né? Quando nós estamos na igreja, se a gente não tiver... Imagina Deus quer nos usar pra falar com uma outra pessoa, através de uma profecia, uma revelação. Mas para isso nós precisamos estar ligados com eles, né? Ligados com o Espírito Santo. Precisamos ser sensíveis à voz dele para que ele venha nos usar na obra dele, né? Como um instrumento. É verdade. E
eu, assim, por muito tempo, assim, até hoje eu ainda tenho um pouco de dificuldade, às vezes, de entender quando é o Espírito Santo falando comigo e quando é a minha consciência. Esses dias a nossa líder, a irmã Tatiane, ela colocou uma fotinho, até poderia, só não mexa aqui porque senão vai sair do vídeo, mas ela colocou uma fotinho no grupo, tem? A gente vai pegar ali. Das formas que o Espírito Santo fala com a gente, né? As maneiras, e eu achei aquilo muito incrível e até me esclareceu, né? Umas vezes que eu achei que fosse a minha mente, muitas vezes é o Espírito Santo, né, falando com a gente. E ouvir a voz do Senhor é importante demais para ter as direções certas, né? Para aprender a tomar a decisão certa também. Aqui, a Andrea achou. Ó, como ouvir a voz de Deus. Ó, através da sua consciência. 2, através da criação. 3, nas escrituras, que é a Bíblia. 4, através de outras pessoas com autoridade. Seus pastores, seus pais, muitas vezes, né? Deus usa os nossos pais pra falar com a gente. E às vezes a gente não dá crédito, mas é Deus falando, gente. Sei porque já quebrei muito a cara que Deus usava meus pais pra falar comigo. E eu achava que era coisa da cabeça deles. E quando veio a Deus, eu quebrava a cara por não querer ouvir. 5, voz audível de Deus. Gente, eu acho que essa é uma das melhores formas que tem de ouvir a voz de Deus. É maravilhoso. Eu acho que eu já ouvi uma vez, já tive uma experiência muito linda. 6, através dos anjos. Deus também usa seus anjos para falar com a gente. Tem gente que eu acho que não acredita muito em anjo, mas o ministério de anjos é real. Deus usa, né, seus anjos. 7, sonhos e visões. Deus também fala muito através de sonhos. Já aconteceu também de Deus me alerta de muita coisa através de sonhos também, para eu cuidar. 8, através da nossa imaginação. Isso é uma das formas que Deus mais fala comigo, através da minha imaginação. Às vezes eu tenho dificuldade para saber essa coisa da minha cabeça, eu sou de Deus. 9, impressões ou intuições. Também fala do Espírito Santo. 10, através das circunstâncias. 11, através de conselhos sábios. E 12, convicção, paz, né? Quando a gente quer fazer algo, né? E a gente não sabe se é de Deus, se a gente sente paz no nosso coração naquilo que a gente está fazendo, então é porque Deus permite, é da vontade de Deus. Mas se a gente não sente paz, se a gente sente aflição, pode saber que não é da vontade do Senhor, né? E é melhor a gente parar. Isso é algo que também eu cuido bastante, sabe? Quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu tô fazendo alguma coisa que eu não sei se é da vontade de Deus, eu paro pra analisar isso. Isso tá me trazendo paz? Eu tô tendo paz no meu coração fazendo isso? Se eu tô tendo paz, então é de Deus. Se eu não tô tendo paz, então eu reconheço que não é do Senhor e já procuro, né, nos afastar, né, pra não nos afastar do Senhor. Quer acrescentar alguma coisa? Não, tá bom, acho. Então que nós venhamos ser mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Porque o quão maravilhoso é ouvir a voz de Deus, né? Não apenas por causa das decisões que a gente precisa tomar, mas porque Deus tem tanta coisa para nos falar, né? Tantos mistérios para nos revelar, né? Que é maravilhoso. Se a gente puder passar o dia todo na presença do Senhor, falando com o Senhor, a gente passa, né? Mas às vezes as rotinas diárias, trabalho, escola, família, né? Lazer em casa, às vezes a gente não consegue prestar muito bem atenção. Mas o Senhor está o tempo todo falando com a gente. E se a gente passar por algum momento, um dia inteiro, sem ouvir a voz do Espírito Santo, a gente tem que correr em oração, porque alguma coisa está de errado, né? É verdade. E eu lembro que o pastor, ele falava, né, que pra que a gente venha viver experiências extraordinárias assim, com o Espírito Santo, porque, nossa, eu vou até tentar achar essa pregação, eu vou dizer pra Ju botar ali. Ele falava que a gente tem que obedecer as primeiras coisinhas que o Espírito Santo começa a nos falar, né? A gente obedecendo assim, a ele a gente vai crescendo também na intimidade com ele e aí a gente vai vivendo experiências maravilhosas, né? Então acho que era isso aí, né? Isso aí. Então se você gostou da palavra de hoje, curta, comenta, compartilha aí. Se inscreva no canal.